A solidariedade humana é algo importante, importantíssimo. Você já pensou em ser voluntário em algum programa social ou algum programa mesmo internacional para ajuda humanitária em algum país, mesmo da África, como o Brasil tem sempre se dirigido? Estou aqui recebendo o professor Emerson Malungo, ele que é professor do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, e nos fala de uma experiência importante que ele está fazendo, que ele já fez, e vai nos dizer sobre a ideia do que significa ser voluntariado e a importância. E essa sua experiência aí, nos fala um pouco, professor. Foi uma experiência bastante intensa, foi até mais forte do que eu imaginava. Eu não tinha ideia de como seria, assim, foi a primeira vez que eu fui fazer voluntariado fora do Brasil e realmente é algo que acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer porque fica marcado pro resto da vida. África, Zimbábue foi o endereço que chegou até lá. Isso. O que é que representa? Qual a real situação? O nobre amigo, como um professor universitário, geralmente se pensa sempre em ações como essa, assistente social, médico, mas é importante para qualquer área de conhecimento, área de profissões liberais. E como professor, me fale da sua missão. Isso. O Zimbábue, ele é um país bastante sofrido, chegou até a ser ranqueado como o pior país do mundo, tem um IDH até mais baixo do que Alagoas, que é o mais baixo do Brasil. Então, eu vi uma oportunidade de tentar contribuir um pouquinho com as escolas da comunidade e fui para lá para trabalhar com escolas de crianças órfãs. Tem muito problema de HIV ainda lá, de pais que terminam falecendo mais cedo. E eu fui tentar colaborar um pouquinho com essas escolas, tentar levar um pouquinho do que eu já vivi aqui no Brasil, eu trabalho em Palmeira dos Índios, no IFAL, e tentar levar um pouquinho dessa experiência e contribuir um pouquinho com essa comunidade local. Em Alagoas, no IFAL, Palmeira dos Índios, uma missão diferente da de lá ou alguma experiência aqui serviu para fazer esse voluntariado lá, prestar esse relevantíssimo serviço lá? Serviu sim, porque o nosso estado ele também tem vários problemas que a gente conhece, de educação, de saúde. E Palmeira também é uma cidade pobre e, assim, a gente tem uma realidade difícil, mas que quando a gente chega num local que a gente vê que os problemas são realmente muito mais intensos, mais fortes, você consegue levar um pouquinho do que você aprendeu aqui, da realidade daqui, para tentar contribuir um pouquinho lá. Eu acho que valeu a pena, acho que foi importante a experiência daqui de Palmeira, levar para lá, para contribuir um pouquinho com esse pessoal. Professor Emerson, como é que chegou a primeira informação sobre a necessidade, a oportunidade de ser um voluntário lá em Zimbábue? Como é que foi o passo a passo disso? Isso. Na verdade, o ano passado eu estive no Nepal e passei uma semana numa comunidade autossustentável que trabalha com agricultura, com energia solar. E eu conheci alguns projetos sociais e fiquei interessado em tentar contribuir um pouco mais com esses projetos e participar e realmente fazer parte, não só como turista, não só como um viajante, mas que eu pudesse ficar lá, talvez, várias semanas, um mês, trabalhando localmente, conhecendo realmente a realidade local. E procurei na internet algumas empresas que trabalham, tem a Médicos Sem Fronteiras, que é mais conhecida, a Cruz Vermelha, e tem essa empresa, que é a African Impact, que foi até eleita recentemente, agora em janeiro, a melhor organização para voluntariado do mundo. E eu interessei com o projeto deles e resolvi aplicar para tentar participar agora em janeiro e deu certo. Africa Impact. Esse impacto aí da África, da língua, lá mesmo na região do Tibete, né? No Nepal, no exato. No Nepal, Tibete, já o mandarim predominante, para cá talvez até mais o inglês. Isso, o amigo é poliglota? Eu falo inglês, né? Então, como o Zimbábue foi uma colônia inglesa, eles têm o inglês como uma das línguas oficiais. Na verdade, são 16 línguas oficiais no Zimbábue, tem várias tribos, mas o inglês termina sendo uma língua que consegue todo mundo falar. As escolas, ela tem educação em inglês, as crianças já falam inglês, então teve essa facilidade de conseguir se comunicar na língua inglesa. E os dialetos lá, independentemente do inglês, que todo mundo não fala inglês lá. A África é enorme, é um continente com todos aqueles problemas, uma miserabilidade terrível. E essa experiência de ir lá tentar se comunicar com dialetos, ou mesmo o inglês, que sempre é a boa saída, mas está diante daquela situação.
um catedrático de curso superior. E aí, mãos à obra em quê? Teve essa dificuldade porque, somente as crianças, elas conversam muito em casa no dialeto local da tribo delas, né? Então, eu tentava aprender algumas palavras para me comunicar, mas cada tribo que eu chegava era uma linguagem diferente, era um idioma diferente, e eu ficava, às vezes, meio perdido, mas sempre tinha alguém da comunidade para contribuir, né? Quando eu estava na escola, tinha um professor local que trabalhava comigo para tentar ajudar com os alunos, então teve essa barreira, mas a própria alegria dos alunos, a própria vontade deles de aprender, até português eles queriam aprender. Me ensina uma palavra em português, como é que fala isso aqui em português? Então eles são bem interessados em aprender, eles são bem felizes na escola. Eles gostam bastante. Pois não. Eles gostam bastante. Você perguntava, ei, você está feliz aqui? Eu adoro estar na escola, eu gosto muito de estar aqui na escola. Nós temos aí os nossos diretores de TV, a Joyce e o Josiel, tem fotos ilustrativas. Vamos mostrar aí algo que vai nos dar uma ideia de como é essa realidade lá e esse trabalho. Tem ilustrações aí? Temos aí ilustrações, pois não? Essa aqui, porque além do trabalho que tem social, também tem um trabalho de conservação ambiental. Então, uma vez por semana, a gente vai em algum local da comunidade para fazer recolhimento de lixo. E essa aqui era a estação de ônibus local. A gente envolve a comunidade, explica qual a importância de fazer essa questão do lixo, para os animais também não comerem o lixo, porque tem muitos animais selvagens na região. Então, a gente trabalhou nesse dia que a gente conseguiu recolher 27 sacos de lixo, e a gente sempre, cada semana, procurava um local para poder fazer esse trabalho. Já numa educação ambiental. Exato. Olha essa foto, se eu disser aqui que é Alagoas, o povo acredita, porque olha como bem parece, bem lembra, né? A nossa comunidade periférica, principalmente, mas isso é África, Zimbábue, dificuldades econômicas, sociais são muitas, e aí todos, inclusive o carro está atolado. Porque uma das escolas que a gente trabalhava ficava a mais ou menos 1h30 de viagem, e como janeiro é uma época de chuvas, muita lama, e o carro teve essa viagem que o carro atolou, a gente teve que descer, todo mundo teve que participar um pouquinho aqui para tentar desatolar o carro para conseguir chegar. Então, você está empurrando de que lá? Você está puxando lá atrás? Eu estou aqui, né? Até aqui. Você aqui? Isso, eu estou aqui. É você aqui de costas? Isso, que eu estou de costas aqui, com um mapinha de Alagoas aqui na minha perna. Tatuagem do mapa de Alagoas. E a gente estava empurrando aí a van para conseguir chegar lá no local da escola. Mas em algum momento deu para lembrar o Nordeste, Alagoas? Não deu? Deu, porque a gente tem problemas aqui, muitos problemas de estradas, de condições de transporte, e a gente terminou sofrendo muito com isso lá, a questão de transporte. José, olha, volta essa foto anterior, daquela cascata ali, aquela queda d'água, por favor, José, antes dessa. Tem uma queda d'água. Olha só, você não tem juízo não, amigo. Olha a queda d'água aí. Né? É alta, hein? E você já na boca aí do... São 100 metros de altura. Meu amigo. É a Cataratas Vitória, que fica na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia. Eu fiquei nessa região. E olha, você pegou correnteza aí, rapaz, bem próximo. Estava bem forte a correnteza, mas aí eu estava lá, a oportunidade única, resolvi me arriscar. Mas valeu, olha as características aí que lembram o Nordeste também. Isso, tem muita coisa parecida, exatamente. Eles preparando aqui o milho para fazer as comidas locais, muita casa parecida com a de Taipa aqui. Olha alguns animais, aí. Aqui é um abutre. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez na escola de informática básica, as crianças estavam aprendendo... Tudo bem vestidinho aí. Isso, aprendendo a soletrar, então aprendendo as partes do computador. Então, era bem legal que eles participavam bastante, eles gostavam muito, eles são muito felizes. É tipo de escola integral ali? Eles ficam integralmente na escola. Chegam de manhã, aí tem o café da manhã, o almoço, e à tarde eles vão embora. E aqui era na fronteira que a gente, a pé mesmo, a gente conseguia cruzar a fronteira. Ali nós vimos um babuí naquele... Isso, porque tem tem um problema do lixo também, que apesar de ter um lixão, mas o lixão ele é aberto e termina que os animais selvagens eles vão procurar de comida e já colocaram uma cerca eletrificada para evitar, tipo, elefantes entrarem, mas os babuínos eles conseguem ainda entrar. Elefante ainda predomina muito lá, né? Tem. Você andava na rua e via javalis, elefantes, era bem interessante. Daqui a pouco a gente vai falar mais, inclusive, sobre o seu tempo lá e o que é que se sentiu enquanto importante lá trabalhando ao lado dessas comunidades. Vamos assistir um videozinho aí que o José preparou com a Joyce. Vamos acompanhar. The time was not going there. Yeah, it's going now. Now, can we all do a dancing? Let's dance. Can we all do dancing? Isso aqui é na escola, a gente trabalha de educação de leitura.
A gente estava ensinando os números para as crianças, ensinando algumas palavras, fazia um pouquinho de... tipo um clube de leitura. Isso aqui era um salto que tinha tipo um bug jump. É um canyon aí? Isso, é um canyon que realmente é a divisão entre a Zâmbia e o Zimbábue. De um lado a Zâmbia e do outro lado o Zimbábue. Time was not E as going crianças there. Yeah, it's going aí elas now. estão Now, can we all do... na escola. Can we all do a Nesse momento dancing? estava sem aula, eles estavam se divertindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho. A gente sempre estava com a bola de futebol, eles gostavam muito de jogar futebol, de ler, de jogar. Tem uma professora loira ali, americana. Como tinham vários voluntários de vários lugares do mundo inteiro, né? Aquela ali era inglesa, também tem pessoal da Noruega, da Inglaterra, Estados Unidos, a maioria do hemisfério norte. Então tinha gente de todo mundo, muito interessante. Quanto tempo você esteve lá? Eu passei 3 semanas. Eu achei, na verdade, que seria muito. Eu estava na expectativa de como é que seria, mas terminou que foi pouco. Eu fiquei com vontade de voltar lá e estou planejando realmente 3 voltar. semanas pareceu uma eternidade, né? Mas para mim que estava lá, era tanta atividade, era tanta coisa que acontecia. Cada dia uma atividade diferente com a comunidade de lixo, de conservação. E passava muito rápido. A gente trabalhava lá de segunda a sábado, tinha um domingo livre e passava muito rápido porque era muita coisa acontecendo, determinado que o tempo passava e você nem percebia. Você pretende ainda ter outras experiências, não só na África, em outros países também? Pretendo também trazer um pouco do que eu aprendi lá Sim. para cá, né, para a comunidade, principalmente lá de Palmeira dos Índios, trabalhar um pouquinho essa questão de conservação ambiental, de educação, de clube de leitura, que tem um clube de leitura lá em Palmeira. E pretendo também voltar, né? Tenho planejamento de voltar a trabalhar lá e ver como é que estão os alunos que eu trabalhei esse mês agora e, de repente, ficar um pouco mais de tempo lá, trabalhar um pouco mais profundamente. África, Zimbábue, qual aquela região que você estava? Aquela é chamada Victoria Falls, que é as Cataratas Vitórias, que é uma região já na fronteira com a Zâmbia e ali próximo da África do Sul. Para aqueles que querem ter uma experiência como essa, o que é que você gostaria de dizer? Não é uma coisa assim tão turística, você tem que realmente ter vontade de trabalhar, de contribuir, você tem que pensar um pouquinho se você quer realmente se doar, porque você vai ficar lá à disposição da comunidade, à disposição do projeto. Então, se você tem realmente vontade de trabalhar com isso, já faz alguma coisa parecida aqui na sua região, na sua escola, na sua comunidade, então vale a pena porque é algo que é bastante intenso, a realidade é similar à que a gente tem aqui, talvez até um pouco mais difícil, e se você quiser realmente, vale a pena pesquisar e se interessar, ver o que é que tem de oportunidade, tem oportunidade para todas as áreas, de informática, medicina principalmente, parte da educação, então vale a pena correr atrás, uma experiência muito interessante. Todos nós já tivemos a oportunidade de ver cenas muito tristes de crianças ali raquíticas, com doenças, a mosca, aquela coisa abandonada que a gente conhece bem de alguns países da África. Ali parece-me que está bem melhor do que o próprio Nordeste e da educação desse país, do Brasil, ou não? Na verdade, porque a gente tentava também não expor tanto a realidade local, para não gerar aquele estereótipo que a gente tem da pobreza e tudo mais, mas tinha escolas que Tem não os tinha... guetos lá também de muita dificuldade. Tinha escolas que não tinha lugar para sentar, eles sentavam em tijolos. Tinha uma escola que eu trabalhei lá que era uma sala para 2 turmas com um professor. Então, o professor tinha que se virar em 2 para poder dar aula. Tinha as dificuldades, mas eles estão melhorando. São um país em recuperação e estão investindo principalmente na parte de educação. Eles têm investido porque eles percebem que é um caminho que vai dar frutos para eles. African Impact é uma organização de voluntariado. Isso, a African Impact trabalha tanto com voluntariado na parte educacional, quanto na parte também de preservação ambiental. Tem um trabalho com leões, recuperação de leões para recolocar na vida selvagem, a parte também de babuínos, de hienas. Então, se você tem interesse tanto na parte educativa, a parte ambiental, a African Impact é uma organização que é bem estruturada, ela é bem conceituada e você vai se sentir bem acolhido porque eles são bem organizados. Ela é americana, tem apoio do governo americano? Como é que Não, foi criada por um local lá do próprio Zimbábue, hoje já atua em mais de 12 países na própria África e tem apoios de várias entidades, principalmente da Inglaterra e da Austrália, que suportam, mas eles vêm basicamente de doações e do pessoal que vai trabalhar lá e paga para ficar lá esse tempo e trabalhar e contribuir com os projetos. Você percebeu alguma entidade americana
que esteja também fazendo esse tipo de trabalho voluntariado ou mesmo com verbas do governo americano para dar melhores condições de vida aos nossos irmãos africanos? Americano especificamente não. Tem algumas comunidades que são internacionais, tipo a própria Médicos Sem Fronteiras, que é mais a parte França, Canadá, tem a Cruz Vermelha. Geralmente elas não são dependentes só de um país, dependem de vários países, de várias entidades que contribuem para trabalhar junto, né? Não tem algo especificamente americano lá, né? Eu basicamente só vi, nós vimos ali só você e aquela americana. É médica ou professora também? É professora. Professora. Também, isso. Tinha mais gente, tem outros países, tem outras entidades lá também fazendo esse tipo de trabalho? Lá no Zimbábue, especificamente, nessa região, eu só vi essa comunidade do African Impact mesmo trabalhando, né? E como era uma época que para eles, para o Hemisfério Norte, não é uma época de férias, que eles estão trabalhando, né, como a gente que está no verão agora, então diminui um pouco a quantidade de voluntários, mas eles sempre têm, em média, 15 voluntários sempre trabalhando lá com eles de todo lugar do mundo. Falando de clima, falando das questões sociais gerais, o que é que mais lhe impressionou de dificuldade, da sua ansiedade de ver melhorar aquela situação? Dificuldade realmente em relação à estrutura da escola, porque às vezes eu via uma escola que não tinha um lugar para aluno sentar, não tinha um quadro para trabalhar. Até a parte de informática, o currículo lá foi reformado agora recentemente e foi incluída a informática no ensino básico. Mas eles não têm computador, então a gente conseguiu lá numa escola computadores velhos para levar para os alunos conhecerem a informática. Então a estrutura realmente é um problema que a gente precisa ser trabalhado lá até para acesso à escola. Tem alunos que eles não têm transporte para a escola, então tem alunos que andam em média 8 quilômetros para ir, 8 para voltar, às vezes não tem nenhum calçado para caminhar. Então, realmente, a estrutura ainda é um problema muito grande que impactou bastante. Que maravilha, um leão ali, com o Rastafari, a juba do leão, exato, mais esses colares aqui, que são artesanatos lá. Isso. As comunidades que trabalham muito lá não tem indústria, né? Então, dependem muito de artesanato, de pecuária, de agricultura. Então, eu tentava contribuir um pouquinho lá, quando ia para a comunidade, sempre adquiria algum adereço para contribuir com eles. Parabéns por essa experiência maravilhosa, Obrigado. Um exemplo para todos nós. Continue com esse mesmo amor aos nossos irmãos que sofrem em outros países, principalmente da África, e fique à vontade para concluir dando uma ideia, principalmente para os jovens que queiram também participar de programas como esse. Eu gostaria de dizer que é uma experiência que vale muito a pena. Quem realmente tiver curiosidade, procura lá no Facebook, African Impact. Tem todas as informações lá sobre o que é o projeto. Você pode trabalhar desde comunidades órfãs, parte ambiental, até andar com leões, com hienas. Então, se você quiser realmente contribuir, vale a pena procurar, porque é uma experiência que fica para a vida inteira. Para ter contato com você lá no IFAO também é fácil, né? Isso, lá no IFAO, em Palmeira dos Índios, eu estou lá a semana toda. Também eu tenho o Instagram, que eu coloco fotos. Quem quiser lá procurar é Vamos ou Bora. Vamos embora. Vamos embora, exato. Parabéns, professor Emerson Malungo, por essa belíssima experiência. Um abraço. Obrigado. Felicidades. Olha, gente.